pouco sobre a arquitetura da Igreja do Alto da Sé. Em 1631, a igreja foi atacada pelos holandeses e alguns anos depois se iniciou a reconstrução pernambucana e a igreja foi reconstruída com estilo gótico. Após a reconstrução de sua feição primitiva, ela assumiu uma face harmônica colonial maneirista. A igreja possui pé direito alto, o interior é despojado e o ambiente faz o contraposto à agitação do lado exterior. 3 naves principais cercadas por colunas monolíticas de pedra sustentam um teto em arcada. A igreja tem uma capela principal com teto em abóbada, altar-mor dedicado ao Salvador do Mundo, padroeiro de Olinda. Em determinada parte do ano, há uma brincadeira de luz na fachada da igreja que deixa a luz entrar e dá um ar para trazer uma iluminação intencional aos simples mortais. Em referência ao divino. O sítio histórico de Olinda remete ao início da colonização portuguesa no Brasil, no século XVI, quando se consolidou como sede da capitania de Pernambuco, no período áureo de economia da cana-de-açúcar. Olinda foi palco de grandes acontecimentos históricos, e um deles com grande foco na Igreja do Alto da Sé, que foi a invasão dos holandeses. O ataque holandês ocorreu no final do século XVI, quando invadiram o Nordeste brasileiro. Isso se deu a questões diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda, que tinham um grande envolvimento com a produção de refinamento de açúcar, produzida grande parte aqui no Nordeste, que era vendido na Europa, o que rendeu muito lucro para eles. Isso mudou com uma crise da dinastia em Aves, em Portugal, resultado de uma disputa pela coroa portuguesa. Espanha e Portugal foram unificados como o domínio do mesmo rei, fenômeno conhecido como a União Ibérica. As relações diplomáticas entre a Holanda e Portugal mudaram, já que a Holanda estava em guerra contra a Espanha desde 1563. Devido a esse contexto, os inimigos da Espanha se tornaram inimigos de Portugal, após terem sido excluídos do negócio de açúcar, fazendo assim a Holanda se virar contra eles e invadir o Brasil para atingir Portugal. Depois de terem sido expulsos de Salvador, os holandeses se voltaram contra Pernambuco, que prosperava com a produção de açúcar. Com 65 embarcações, 7.280 homens atacaram Olinda. Com essa força, conseguiram conquistar Olinda em 14 de fevereiro de 1630. Assim, atearam fogo na igreja. Após o incêndio da igreja, ela foi reconstruída com muito esforço e as obras se prolongaram até o fim do século XVIII. No fim do século XVI, a sede da capitania de Pernambuco, que era Olinda, recebeu visita dos inquisidores, em busca de principalmente os convertidos, que praticavam a religião judaica em segredo. Ouviram 270 pessoas e registraram 350 ocorrências. Encontraram provas de blasfêmias, sodomias e feitiçaria. Os acusados eram encaminhados para Lisboa, onde caminhavam pela cidade com uma vela na mão, ouvindo sermão e recebeu sua sentença, normalmente prisão. E a Inquisição foi um dos motivos do incêndio da Igreja do Alto da Sé. De Olinda muito visitada por turistas. Nesse local se concentram alguns pontos turísticos, como o elevador panorâmico e a Igreja da Sé. O centro histórico da cidade já foi abastecido por uma caixa d'água que hoje serve de mirante, localizada no Alto da Sé. A obra em questão já teve a assinatura do engenheiro Joaquim Cardoso, o mesmo que assinou vários projetos de Oscar Niemeyer, incluindo boa parte de Brasília. E por isso surgiu uma lenda de que o projeto da caixa d'água foi um rabisco descartado pelo arquiteto e que foi aproveitado pelo engenheiro. Coincidência no gancho da história, mirante da caixa d'água para ver a torre de transmissão extinta TV, primeira obra de Oscar Niemeyer em Pernambuco.